Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano de Filosofia e de Sociologia. Eu já tive aula com vocês, provavelmente, portanto, parte desta aula de hoje será uma revisão, um reforço. E uma outra parte será, claro, já o aprofundamento, a continuidade do nosso estudo. Bom, eu expliquei para vocês que eu vou começar por filosofia antes de sociologia, pelo fato de filosofia ser a base da ciência. Além disso, sociologia como uma ciência é uma ciência que aparece em fins da era moderna, mais precisamente na idade contemporânea do século XIX. Então, a gente vai deixar para um momento à frente, ok? Bom, para falarmos de filosofia, a gente precisa falar daquilo que vem antes, ou seja, as formas de consciência que existiam antes da filosofia surgir. As maneiras de pensar do ser humano tentar conhecer a realidade e buscar sentido para a vida humana. Bom, a filosofia também é isso, ela também é uma forma de consciência, ela também é uma maneira de pensar, de buscar conhecimento, de buscar sentido, significado para a existência. Mas ela não é exclusiva. Antes dela, a forma predominante foi a consciência mítica e religiosa. A consciência mítica e religiosa parte do pressuposto de que a realidade é regida por meio de forças sobrenaturais, forças mágicas. O elemento central da consciência mítica e religiosa é o mito. O mito é aquela história, aquela lenda, aquela narrativa que os povos elaboram espontaneamente, a fim de compreender o universo, a natureza e a vida humana. As explicações de caráter mítico, elas assumem uma natureza de dogma. Dogma é aquela verdade tida por sagrada, por incontestável, inquestionável. Então, os povos, ao elaborarem os seus mitos, e como eu disse, o fazem de forma espontânea, não se trata de algo intencional e planejado, terão nessas explicações algo que dá segurança ao grupo, algo que dá sentido para a existência humana e, ao mesmo tempo, legitima a estrutura social, a forma de organização social. A consciência mítica e religiosa, ela predominou ao longo da história da humanidade. Ela continua existindo, ela é uma forma importante por meio do qual nós nos relacionamos com a realidade. Ela não desapareceu com o surgimento da filosofia e da ciência. Mas é inegável que com o aparecimento da filosofia e especialmente com o aparecimento da ciência na era moderna, as maneiras de pensar dos seres humanos mudaram bastante, mudaram significativamente. O aparecimento dessas novas formas de conhecer e de pensar a realidade alteraram profundamente a maneira como o ser humano se coloca diante do mundo. Então, a filosofia é também uma forma de consciência, uma forma de pensar, uma busca por conhecimento e por sentido. Porém, diferentemente do mito, que parte da crença do sobrenatural, a filosofia vai partir da consciência racional, da racionalidade, do uso da razão, na busca de causas lógicas e racionais que expliquem os fenômenos e os objetos. Diferentemente do mito e da religião, a filosofia adota uma postura questionadora diante da existência, diante da realidade. É o que nós chamamos de atitude crítica. A atitude crítica é aquela forma de pensamento, aquela forma de abordagem da realidade que parte do pressuposto de que tudo pode ser investigado e conhecido racionalmente sem a necessidade de apelo ao sobrenatural e ao mágico. As explicações de caráter filosófico assumem a forma de hipóteses, de teorias, ou seja, estão sempre sujeitas à discussão, ao debate, ao questionamento. A linguagem empregada no mito é uma linguagem cheia de símbolos, de metáforas, de alegorias. Na filosofia é diferente. A linguagem ela é marcada pelo rigor, ela é marcada pela racionalidade, pela lógica, pela sistematicidade. Por sistematicidade nós entendemos uma linguagem organizada, um discurso organizado, coerente, sem lacunas, com conceitos claramente definidos, sem incorrer nos riscos de ambiguidade. Bom, a filosofia aparece em qual momento? Ela aparece lá na Grécia Antiga, no século VI, aproximadamente. No século VI, nós temos os primeiros filósofos que ficaram conhecidos como pré-socráticos ou filósofos da natureza. São esses caras aqui que vão inaugurar essa nova postura diante da realidade. O aparecimento da filosofia, o seu nascimento, é aquele processo histórico que muitos historiadores chamam de milagre grego. É algo muito pontual, muito específico da sociedade grega. O nascimento da filosofia tem a ver com o desenvolvimento da cultura e da civilização grega.
especialmente estes elementos aqui, ó, o desenvolvimento da polis, da cidade-estado, e da democracia ateniense. Estes dois elementos da civilização grega favoreceram o crescente uso de um pensamento racional e lógico no cotidiano grego. Tu deve lembrar, os gregos eram um povo politeísta, acreditavam na existência de vários deuses. A sua mitologia não perdeu força com o aparecimento da filosofia, mas a filosofia aprofundou as relações políticas, em especial, por meio do uso da razão. Isso impactou a sociedade grega como um todo. Pessoas, o aparecimento da filosofia na Grécia Antiga constitui o que nós chamamos de filosofia clássica. A filosofia clássica ela pode ser organizada, pensada em 3 fases. Essa periodização é uma periodização básica. Dependendo do material com o qual tu trabalhar, essa periodização ela pode estar ligeiramente diferente. Mas ela não foge fundamentalmente disso aqui. Nós temos 3 grandes momentos da filosofia clássica. O momento do seu surgimento, com os filósofos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, que empreenderam uma investigação cosmológica, a busca por uma compreensão racional do universo e da natureza. Isso se dá no século VI. Nos séculos V e IV, a gente tem o auge dessa filosofia clássica. Aliás, o século V corresponde ao auge da democracia em Atenas. Aqui nós vamos ter os filósofos que ficaram conhecidos como filósofos socráticos. Observa que Sócrates é a grande referência aqui para que a gente possa organizar a filosofia clássica. Esse período socrático, ele também é chamado de antropológico e sistemático. Por quê? Porque se no primeiro momento a filosofia pré-socrática era uma filosofia que estudava os eventos da natureza, o mundo natural, agora, no período socrático, o ser humano passará a ser o centro das reflexões. O estudo da natureza não foi abandonado, porém, foi acrescido as investigações no que dizem respeito às questões do ser humano. Questões como política, consciência, ética, moral, linguagem. Esse período também pode ser chamado de sistemático, especialmente a partir do século IV, com filósofos como Platão e Aristóteles. Destaque aqui por Aristóteles em termos de sistematização. A sistematização é a organização do saber filosófico, a organização do conhecimento humano. E por fim, no século III, a gente tem a filosofia helenística. Aqui a gente vai trabalhar mais adiante o período helenístico. A filosofia vai se voltar mais para o mundo interior, para a vida particular. Aqui se sobressaem-se as discussões de natureza moral. Bom, pessoas, eu quero começar agora contigo a discussão sobre os pré-socráticos e aqui nos socráticos vamos iniciar pelos sofistas. Aqui nos socráticos, a gente tem 4 grandes nomes para a gente lembrar. Sofistas, Sócrates, que dá no meu período, Platão e Aristóteles. Platão foi discípulo de Sócrates, Aristóteles foi discípulo de Platão. A gente tem aqui, portanto, um pensamento socrático. Então, eu vou iniciar agora contigo os filósofos pré-socráticos e, na sequência, vamos trabalhar os sofistas e Sócrates. Platão e Aristóteles fica para o momento seguinte, certo? Então, vamos lá. Período dos filósofos pré-socráticos. Por que a gente diz que eles são filósofos naturalistas, filósofos da natureza? Porque o seu objetivo era empreender uma cosmologia, uma compreensão do universo e da natureza. As questões humanas ainda não são relevantes para esses primeiros filósofos. Nós não temos muitos registros deles, eles deixaram poucos registros escritos. São os filósofos do período socrático que vão tratar mais deles. A gente vai tomar conhecimento desses filósofos muito em função do que os filósofos socráticos nos deixaram. Mas o fato é que os pré-socráticos queriam compreender a natureza, o seu movimento, ou seja, as transformações pelas quais o mundo natural passa. O nascimento, o desenvolvimento, o desaparecimento de espécies e de objetos inanimados. Eles queriam, portanto, compreender como a matéria se constitui e se movimenta. Qual é o princípio formador da matéria? Eles queriam descobrir qual é o elemento fundamental que forma todo ser existente, seja ele ser vivo ou não. A esse princípio formador da matéria eles deram o nome de arqué. Então eles empreenderam uma busca pelo arqué. Compreender como a matéria se constitui, do que ela é feita, foi a missão principal desses filósofos. Por exemplo,
Tales de Mileto, que é conhecido como o primeiro filósofo ocidental. Por Tales, as coisas deveriam ser feitas de água. Provavelmente o arqué deveria ser a água. Como que ele chegou a essa conclusão? Observando a natureza. Ele percebeu que a água está presente no solo, quando nós cavamos o solo, a água está presente nas rochas, por meio das vertentes, a água está presente em plantas e animais. Quando um animal morre, ele se decompõe em água. Uma planta, quando morre, ou então quando tem os seus galhos cortados, verte água. Então, ele percebeu que a água em tudo estava presente. Além disso, a água assume diversas formas existentes da natureza, diferentes estados físicos, né? Gasoso, sólido e líquido. Tales chegou à conclusão, portanto, que se ela tem essa faculdade de assumir diferentes formas físicas, e se ela está presente em tudo, então provavelmente ela forma tudo. Tu e eu sabemos que a água não é o elemento que forma toda a matéria, mas a gente já tem aqui um princípio racional de explicação do mundo, uma tentativa de compreensão lógica. Ele não está recorrendo a mitos para explicar a matéria. Ele está elaborando uma hipótese e não um dogma. Ele está elaborando uma hipótese, ou seja, algo sujeito a questionamento, sujeito a contraponto, para tentar compreender o mundo. Ele vai, inclusive, incentivar os seus discípulos, como Anaximandro, Anaxímenes, a elaborarem as suas próprias hipóteses sobre qual seria o arqué. Aqui, nesse período socrático, destaque para a escola atomística. Leucipo e Demócrito são os filósofos, esqueci de colocar vírgula aqui, né? Leucipo e Demócrito são os pensadores que vão criar a teoria do átomo. A ideia de que toda matéria deve ser formada por uma partícula minúscula, eterna e indivisível. É, portanto, o indivisível o princípio formador de toda a matéria. Em grego, o indivisível é escrito como átomo. Escola atomística. Lá na aula de química, o teu professor já deve ter te falado sobre esse princípio, né, que nasce lá com os gregos antigos da filosofia pré-socrática. Pessoas, chega no século V, a democracia em Atenas atinge o seu apogeu. As questões políticas passam a fazer parte cada vez mais da ordem do dia do povo grego. Discutir, debater as grandes questões de natureza coletiva são um ponto alto da cultura grega e também do imaginário do povo grego. E aí a gente tem um período socrático. Te lembra, né, do período socrático, os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu vou iniciar contigo com os sofistas. Os sofistas eram, na verdade, professores ambulantes de filosofia e principalmente de discurso. Eles ensinavam a arte da oratória e da retórica. Por que eles ensinavam isso? Porque aqui no período democrático, na atividade política, o domínio do discurso racional era fundamental. O cidadão que quisesse ter uma boa prática política, que quisesse convencer os seus pares das suas ideias, ele precisaria dominar o logos, ou seja, dominar o discurso racional, ter a habilidade discursiva, a capacidade de empreender um discurso persuasivo, ou seja, um discurso convincente. Os filósofos sofistas, portanto, ensinavam essas técnicas de discurso, ensinavam o uso da racionalidade para a produção de argumentos convincentes. Note que essa argumentação convincente não necessariamente precisava produzir um discurso verdadeiro. O importante é que ele parecesse verdadeiro. Os sofistas entendiam que a atividade política era a atividade mais importante da polis, que a busca pelo arqué dos pré-socráticos era algo inútil para a polis e deveria ser abandonado. Seria, portanto, necessário instrumentalizar o cidadão da habilidade de discursar. Isso sim era importante. Nota que a gente tem aqui um problema de natureza epistemológica, ou seja, aquilo que diz respeito à produção do conhecimento. Se o discurso não necessariamente precisa de ser verdadeiro, mas parecer verdadeiro para que ele tenha o poder persuasivo, o poder de convencimento, como fica o problema da verdade? A filosofia, quando ela nasce com o intuito de revelar a verdade para o ser humano, de romper gradualmente com o mito e com a religião, na busca de uma verdade segura, de um conhecimento confiável, baseado na razão e lógica. Os sofistas afirmavam o seguinte: o conhecimento verdadeiro, como concebido, é impossível. Não há uma verdade única, uma verdade objetiva e universal que esteja fora de nós, que possa ser atingida por meio do intelecto.
A verdade é um atributo ou um valor que o ser humano confere às coisas. Destaque aí para o Protágoras. O Protágoras de Abdera dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O que ele queria dizer com isso? Será verdadeiro aquilo que o ser humano atribuir como tal. Os sofistas, portanto, tinham uma postura relativista. Te liga nisso, o relativismo dos sofistas. Para eles não há uma verdade única. O que há são diferentes pontos de vista. Povos diferentes, grupos diferentes, podem ter ideias diferentes sobre o que é verdadeiro e sobre o que é falso. É o ponto de vista, portanto, que condiciona a nossa percepção sobre a verdade. Não haveria, portanto, uma verdade única. A verdade depende do debate, resultado de um acordo. O mesmo valeria para os valores sociais implicados no debate político, como, por exemplo, justiça. Não há um conceito universal de justiça. Cada povo e cada momento histórico tem um entendimento diferente sobre o que é justiça e sobre o que não é. Sócrates, que é o pensador de destaque aqui no período socrático, vai ter uma visão absolutamente diferente dos sofistas. Sócrates também tinha uma atitude crítica proeminente diante do mundo. Nisso os sofistas foram mestres. Eles questionavam as verdades estabelecidas e isso lhes rendeu alguns dissabores. E isso foi muito importante para o desenvolvimento da ciência. Para o desenvolvimento da filosofia. Essa marca, essa necessidade de se investigar e questionar valores. Sócrates também tinha essa postura, porém, ele discordava radicalmente dos sofistas no que diz respeito à sua postura relativista. Sócrates era até, em certo ponto, duro com os sofistas ao acusar-lhes de serem mercenários do conhecimento. Sócrates acreditava que filosofia não deveria ser vendida. Os sofistas eram professores de filosofia, professores de oratória, de retórica, de discurso racional e cobravam por essas aulas e cobravam caro. Davam aulas para quem? Para os cidadãos, evidentemente, porque eram esses que participavam da política. Sócrates discordava disso e encarava esses pensadores como mercenários. Teve debates teóricos célebres com esses pensadores, porém não nos deixou nada escrito. Tudo que a gente sabe de Sócrates, a gente sabe principalmente por meio do seu discípulo mais famoso, Platão. Platão e Xenofonte, mas Platão é o destaque aqui. Platão vai nos revelar, vai nos legar os famosos diálogos socráticos. Sócrates operava por meio de diálogos com seus discípulos, com cidadãos, com políticos e até mesmo com sofistas. Ele deixava evidente, patente a ideia de que a verdade poderia ser um fator, um elemento objetivo e universal. Ele ajudava as pessoas a superarem a sua ignorância com relação aos temas. Ele acreditava que nós frequentemente pensamos que sabemos sobre as coisas, mas isso é falso. O que muitas vezes nós temos dentro de nós são ideias de senso comum, ideias que não resistem ao exame crítico. Então Sócrates discordava da postura relativista. Para o Sócrates, sim, a verdade é um elemento objetivo. A verdade pode sim ter um caráter universal. Não é possível haver mais de uma noção sobre justiça. Não, a justiça tem que ser uma só. Sócrates entendia que o relativismo abria um precedente perigoso, a manipulação política. Daí, uma das razões pelas quais ele não via com grande simpatia a democracia. Ele entendia que a democracia frequentemente poderia incorrer em demagogia, por meio da manipulação do discurso, por meio da manipulação dos valores sociais, morais e éticos. Bom, o método socrático é um método que ficou conhecido como dialética ou maiêutica. Como assim dialética ou maiêutica? Pessoas, por meio de diálogos, ele ajudava as pessoas a desconstruírem o senso comum, as suas falsas ideias, as suas falsas crenças dentro de si. Ele dialogava com os seus discípulos, de forma que ele pedia que os seus discípulos falassem sobre os temas que eles julgavam conhecer. A partir da fala dos discípulos, ele elaborava perguntas e devolvia as perguntas aos seus discípulos. Os seus discípulos, naturalmente, iriam tentar responder essas perguntas. E ele, novamente, pegava esse novo conteúdo de fala e elaborava uma nova pergunta, e assim sucessivamente. Dessa forma, ele fazia com que o próprio discípulo caísse em contradição. Ao cair em contradição, o discípulo percebia que as suas ideias não eram seguras, não eram ideias logicamente estáveis. Havia algum tipo de falha. Uma vez livre dessa falsa crença, dessa falsa opinião,
esse discípulo estaria em condições intelectuais de buscar a verdade, ou de encontrar, de produzir juízos mais verdadeiros, ideias mais verdadeiras do ponto de vista racional. Então esse método é o método dialético, o confronto de ideias, que ficou conhecido principalmente como maiêutica. Por que o nome maiêutica? Maiêutica, segundo Sócrates, tem a ver com dar parto a ideias. Sócrates era filho de parteira, então ele dizia que a mãe dele dá luz a crianças e ele dava luz às ideias. Pessoas, na nossa próxima aula a gente vai conversar sobre Platão e Aristóteles. É muito importante te lembrar disso. Platão e Aristóteles, assim como Sócrates, não eram filósofos sofistas. Platão e Aristóteles são discípulos de Sócrates. São caras que seguem essa mesma linha de que a verdade é um fator objetivo e universal e que pode sim ser conhecido pelo intelecto humano. Platão e Aristóteles, portanto, vão ser adversários teóricos e epistemológicos dos sofistas. A gente continua, portanto, no próximo vídeo, certo, pessoal? A gente se vê. Um grande abraço. Olá pessoal do Conecta, aqui é o professor Luciano de Filosofia e de Sociologia. Estou voltando rapidinho aqui para te dar umas instruções acerca do teu estudo em casa. A partir dessa videoaula que tu assistiu minha, eu peço que tu vá lá no plural, no aplicativo, leia e estude o capítulo 1, que vai estar um pouco mais aprofundado, tu vai conseguir fazer o teu estudo, pegar o detalhe, e peço que tu faça os testes das páginas 15 e 18, certo? O teu estudo de casa é muito importante, lembra que tu não está de férias. Tu continua te preparando. Se possível, procura te preparar no mesmo horário que tu faria a tua aula. O teu engajamento vai ser fundamental. E eu estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários do vídeo. Falou? Até mais, bons estudos!